Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Então, eu estou aqui trazendo para vocês aí a terceira etapa e última etapa do mapa de vocês, tá? É, Vamos fazer juntos aqui também, tá bom? Passo a passo, com calma, com tranquilidade. Isso daqui é um pouquinho mais chatinho de entender, tá? Mas na parte de resolução é bem sossegado, tá? Então, vamos aqui pro nosso vídeo. Eu vou ler aqui o enunciado rapidamente. Então, na 3A, na terceira etapa, fala o seguinte: considere que, inicialmente, o tanque de cloração contenha 100 litros. Isso aqui são informações importantes. 100 litros do influente. Deixa eu marcar aqui. Então, 100 litros do influente tratado com 3 quilos de cloro. Então, eu fiz aqui um desenho para facilitar nosso entendimento, tá? Então, a gente tem esse tanque, né? Esse tanque está cheio aqui, ó, com 100 litros do influente. E esse influente está tratado com 3 kg de cloro, tá? E essas bolinhas vermelhas aqui, coloquei para simular que é o cloro, né? As partículas do cloro que está aqui dentro desse influente. Aí, ele diz o seguinte: suponha que uma torneira permita a entrada de mais influente tratado, clorado, a uma taxa de 2 litros por minuto. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, essa flechinha, aqui vai estar entrando mais influente, né? Esse influente tratado, né? E a uma taxa de 2 litros por minuto, tá bom? Aí o seguinte, e com 1 sobre 20, né? 1 por 20 kg de cloro por litro. Então vamos lá, tá entrando a essa taxa, tá? Tá entrando esse influente tratado clorado a uma taxa de 2 litros por minuto, tá? E cada litro tem 1 sobre 20 kg de cloro, tá bom? Basicamente é isso. E que a água clorada sai ao fundo do tanque nessa mesma taxa. Então, a mesma taxa de entrada que eu tenho, eu vou ter uma saída, tá? Basicamente, o que vai entrar vai ter que sair. Seria pensando nesse raciocínio. Então, vai entrar numa taxa e vai ter a vazão e a saída na mesma taxa, tá? Para utilização, tá? Deixa eu voltar aqui para não perder a linha de raciocínio, tá? E que a água clorada sai ao fundo do tanque nessa mesma taxa, para utilização na lavagem do jeans, tá? Com base nessas informações, determine qual é a quantidade de cloro no tanque em qualquer instante t, tá? Então, quer saber, dentro de qualquer tempo que eu pegar, eu preciso ter uma equação onde eu consiga descrever esse comportamento, tá? Para saber quanto que eu vou ter de cloro em certo momento, tá bom? Então, eu fiz o esboço aqui para facilitar a nossa vida. A gente vai fazer a leitura junto aqui, ó. Então, a gente tem uma taxa de entrada aqui de 2 litros por minuto, tá bom? Então, tá entrando isso de influente tratado. E vai estar saindo a mesma taxa, porque ele disse aqui que a saída ao fundo tem a mesma taxa do que a taxa de entrada. Então, está entrando 2 litros por minuto e está saindo também aqui 2 litros por minuto, correto? E no estado inicial, o estado zero, o momento zero, ele diz o seguinte: a gente tem 100 litros do influente, que eu representei aqui desse azul. Desses 100 litros, a gente tem 3 kg de cloro. Basicamente é isso. Então, a quantidade de cloro, esse Y aqui, ó, a quantidade de cloro no instante zero é igual a 3 kg. Certo? Então, eu peguei essas informações e joguei para cá. Aí, a gente vai ter que saber essa relaçãozinha aqui, ó. Essa que a taxa, né? A taxa de cloro aqui, olha, a quantidade de cloro em relação ao tempo, ela vai ser a taxa de entrada menos a taxa de saída. Então, a variação do cloro em relação ao tempo é a taxa de entrada menos a taxa de saída, certo? Beleza, sabendo isso daqui, porque é isso aqui, né? É o que entra menos o que sai, certo? Se está entrando positivo, né? Está enchendo. E o que sai, ele está saindo, então ele é negativo, tá? Então é o que entra menos o que sai, certo?
essa vai ser a taxa. Então a gente vai pegar essa taxa de entrada, vai descontar a taxa de saída, e a gente vai achar aqui, ó, uma taxa líquida, vamos dizer assim, tá? Então, para vocês entenderem aí. Certo, vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui as informações. Então, DY, então a DYDT vai ser igual. Taxa de entrada. Quem é minha taxa de entrada? Vamos fazer aqui, ó, bem com calma. Ele diz o seguinte, que é 2 litros por minuto, certo? 2 litros por minuto, certo? Só que desses 2 litros por minuto que vai entrar, eu vou ter isso daqui multiplicado pela quantidade de cloro, certo? Porque é o seguinte, lembra que eu disse aqui, ó, tá entrando 2 litros por minuto. E cada litro tem 1 sobre 20 kg de cloro. Se eu quero saber quanto que eu vou ter de cloro por minuto, a quantidade que entrou e multiplico pela quantidade de cloro que tem em 1 litro. Que nem aqui eu tenho 2 litros por minuto, certo? Então em um minuto entrou 2 litros. Quanto que eu vou ter de cloro nesse minuto? Eu faço 2 vezes a quantidade de cloro que eu tenho no litro. Aí eu vou achar qual é o total de cloro, certo? Então aqui é bem básico. Então a minha taxa de entrada, e por que eu estou multiplicando por esse? Porque depois, no final, o que eu quero saber é o quanto de cloro que vai ter dentro desse tanque, né? Então, ó, você vai entender mais pra frente. Então, cada cloro vai ter isso, 1 sobre 20. Se a gente fizer aqui, ó, vamos fazer essa conta aí. Quanto que dá 1 sobre 20? 1 dividido por 20 vai dar 0,05. Então vamos trabalhar aqui com valor decimal, eu prefiro. Para esse caso aqui, ó. Então vai estar entrando 0,05 quilos de cloro por litro, tá? Então, essa aqui vai ser a minha taxa. Aí o que vai acontecer? O que eu vou achar aqui, ó, para vocês entenderem? Na hora que fizer essa multiplicação, perceba que eu tenho 1 litro aqui e 1 litro aqui, eu posso cortar. Vai ficar somente quilogramas por minuto. Então, ó, fazendo essa taxa, eu vou achar o quanto que eu vou ter de cloro por minuto. Tá vendo? Que é o que importa para mim, já que eu quero saber a quantidade de cloro em relação ao tempo. Na hora que eu faço essa taxa, eu descubro justamente isso. Quantidade de cloro por minuto, tá? Show, né? Vocês entenderam aqui. Menos a taxa de saída. A taxa de saída, pessoal, vai ser o quê? A mesma aqui, né? 2 litros por minuto. Certo? Vezes quem? Aqui dentro, ó, vamos lá. Aqui dentro, nesse momento aqui, ó, o que eu tenho? Eu vou ter um y de t. O que é esse y de t? É a quantidade de cloro que eu vou ter concentrada aqui nesse tanque, tá? Então, em cada momento, isso que vocês entendam. No instante 0, a gente tem 3 quilos. Mas se fosse no instante 1, por exemplo, aí eu não sei. Eu sei que vai ser o quê? A quantidade de cloro, que vai depender do tempo que está aqui, dividido pela quantidade de influente que eu tenho aqui dentro, que é 100, certo? Fazendo isso, eu vou achar que, por exemplo, vamos supor que fosse 5 kg de cloro. Se eu fizer 5 dividido por 100, eu vou achar o quanto de cloro que eu tenho por litro, correto? Então aqui, como eu não sei quanto vai ter em outro momento, a gente deixa em função do tempo, porque conforme for entrando mais influente e for saindo, ele vai misturar aqui dentro, né? Ele vai misturar. Então esse cloro vai entrar, vai misturar com a água que está aqui dentro e depois vai sair, né? Então é isso que vai acontecer. Então, como eu não sei como que vai variar isso, eu deixo essa quantidade atual aqui, né, que vai variar, na verdade, em função desse YT aqui, né? Então, a quantidade de cloro vai ser
a quantidade de cloro no momento em questão, dividido pela capacidade do tanque ou pela quantidade de influente que eu tenho no tanque, que é YT, e esse YT, lembrem, tá? É quilo. A gente vai achar aqui, né, esse Y vai ser quilos, e aqui é litros, né? Então a taxa de saída vai ser isso. A gente tem aqui um Y, tem um Y, tá? Eu não preciso considerar esse T aqui para fazer as contas, dividido por 100 litros, certo? Agora a gente vai resolver isso daqui. Vamos repassar aqui, ó. A quantidade aqui de cloro em relação ao tempo vai ser igual à taxa de entrada menos a taxa de saída, onde a taxa de entrada vai ser isso aqui que já nos deu, né? Então a taxa de entrada é isso, que basicamente a gente viu aqui, ó, que na hora que eu simplifico aqui esse litro com esse litro, é a taxa de entrada do cloro, né, por minuto, isso que fica, porque já que esse litro some fica quilo por minuto, a quantidade de cloro por minuto que entrou, menos a taxa de saída, que vai ser aqui a mesma, né, a mesma taxa de saída, e essa água está misturada, lembra disso, ela está misturada, e a água que está saindo aqui é essa água toda misturada, tá? Então, vai ser essa taxa de saída mesmo, porém, a quantidade de cloro que vai estar aqui nessa água vai depender de quanto que eu vou ter de cloro aqui dentro, né? Porque vai misturar, então é por isso que eu chamo de Y, porque em cada momento que passar vai ter uma quantidade diferente. Então fica como Y, porque eu não sei ainda. Eu vou deixar em função do T, né? Para poder conseguir depois saber, certo? Então nesse momento o Y eu não sei quanto que eu tenho aqui de cloro, tá vendo essas partículas vermelhas? Conforme eu for entrando mais, elas vão misturando cada vez mais aqui, ó. E aí elas vai sair um pouquinho aqui também, né? Só que eu não sei como que vai ficar essa mistura aqui e o quanto que vai sair. Então, nesse momento, eu vou ter essa taxa de saída multiplicado pela quantidade de cloro que eu tenho por litro. Por isso que é a quantidade de cloro por litro. E quantos litros são aqui? São 100. Tá? São 100 litros. Perfeito, né? Peço desculpa aí se estiver sendo muito monótono, mas é o que eu quero que vocês entendam. Isso, tá? Perfeito. Agora, a gente vai simplificar aqui algumas coisas. Tá? Então, a gente vai cortar aqui, ó, esse N com esse N, porque é multiplicação, né? A gente está multiplicando e dividindo. Multiplicando por N e dividindo por N. Então simplifica. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, ó, dy dt vai ser igual. Já vamos fazer aqui essa multiplicação, que é 2 vezes 0,05. Vai dar 0,1. Então aqui, ó, vou fazer bem colorido para vocês. 0,1 o quê? 0,1 quilos. Depois a gente já vai poder sumir com eles, vão saber por quê. 0,1 quilograma por minuto. Por minuto. Perfeito. Menos, deixa aqui 2 vezes y, fica com 2y, certo? Dividido por 100. Aqui, pessoal, vamos simplificar então, né? Porque esse 2 aqui, ó, vai ficar assim, ó. 2 sobre 100, certo? Vamos deixar aqui, a gente vai fazendo passo a passo. Fazer aqui na frente, ó. Vamos ver se vai fazer aqui embaixo. Tem espacinho aqui ainda. Então, dy dt vai ser igual. Aqui eu não vou... Só uma coisinha. Aqui, ó, é quilos, tá? Vamos esquecer aqui, ó. Então aqui, ó, ficou quilos. E aqui embaixo o litro, né? Então você pode ver... Opa, aqui embaixo o minuto. Que o litro a gente cortou aqui, ó. A gente cortou um litro, ficou só um minuto, né? Perfeito, então. Agora aqui, ó, vocês estão vendo o seguinte, que a gente conseguiu montar a relação que a gente queria, né? Que é a quantidade por minuto. Quantidade por minuto. Já que aqui está dando quantidade por minuto,
quilogramas por minuto, o nosso resultado final vai ser quilogramas por minuto, né? Então a gente pode desconsiderar agora essas unidades aí, já que elas são a mesma, tá? Então fica 0,1 menos aqui que eu disse para vocês, aqui a gente pode simplificar. Aqui vai ficar 1 sobre 50, certo? Que eu simplifico aqui, ó, esse com esse. 2 por 2 dá 1, 100 por 2 dá 50, então fica menos 1 sobre 50. Agora a gente vai cair aqui nas nossas equações diferenciais. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora a separação de variáveis, né? A gente vai separar aqui as variáveis. Só uma coisa, pessoal, aqui é y, tá? Vamos esquecer do y aqui, certo? Então fica 1y sobre 50, ou melhor, escrevendo, y sobre 50, tá? Porque aqui a gente cortou isso com esse, ficou 1 vezes y, ficou só o y então. Perfeito? Certo, então. Vamos seguir aqui nos nossos cálculos. Eu vou fazer a separaçãozinha aqui, ó, para ficar mais organizados daqui, para não misturar. Show. Agora, a gente vai fazer o que eu disse lá, que é a separação de variáveis. Eu preciso deixar esse dy junto com esse y aqui, tá? Preciso fazer isso. Primeiro, o que eu vou fazer? Vocês podem seguir aí a sequência que vocês acharem mais fácil, mas eu já quero sumir com esse 50 daqui. O que eu faço, então? Eu quero que em suma eu multiplico todo mundo por 50. Então lembra, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu não posso chegar aqui, ó, e simplesmente estar dividindo e passar para lá multiplicando, tá? Porque eu tenho esse termo aqui também, tá vendo? E aqui é uma subtração e não uma multiplicação. Quando é desse jeito, esse 50 ele sai multiplicando todo mundo, tá? Então por isso que eu recomendo, toda vez que for querer passar para lá dividindo ou multiplicando, multiplica aqui, ó. Eu quero passar daqui multiplicando. Multiplico por 50. Ah, vamos supor que tivesse 50 aqui. Eu quero passar os 50 dividindo. Eu divido tudo por 50. Que aí não tem perigo de fazer confusão, tá? Então, ó, vamos seguir aqui os nossos cálculos. Agora, eu tenho esse menos 50 multiplicando todo mundo. Vou ficar lá do outro lado agora. 50 dy dt, já que multipliquei tudo por 50, igual 50 vezes 0,1, isso aqui vai dar 5, né? 50 vezes 0,1 vai dar 5. Vai cortar esse 0 com esse 0, fica 5 por 1. Menos y, né? Porque agora 50 aqui, né? Dividindo e multiplicando por 50, a gente vem e corta aqui. Aí, agora tá certo. O que a gente pode fazer para ir deixando o pessoal aqui meio que junto. Agora eu vou passar esse t lá para o outro lado multiplicando. Então eu vou ficar aqui, ó, com 50 dy dt. Aqui tá tranquilo, tá multiplicando, mas ele passa multiplicando esses dois caras aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, passar o dt para lá, né? Igual a 5 menos y dt, né? Que eu passei esse dt para lá, multiplicando esses dois. O que eu vou fazer agora? Eu preciso jogar esse cara para cá, ó, esse 5 menos y, junto com y, porque tem um y aqui. Então eu vou passar esse cara para cá, fazer bem com calma aqui, ó, pra gente não se perder. Então, ó, 50 dy vai ser igual dt. Por que dt? Porque eu vou passar esse cara aqui dividindo, né? Tá multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então eu fico com 5 menos o y, certo? Igual a dt. Agora eu vou passar esse 50 para lá, eu vou tirar esse 50 daqui, né? Tá multiplicando, vai passar para lá dividindo. Como que vai ficar? Então, ó, vai ficar dy dividido por 5 menos y, tá? Igual a dt dividido por quem? Tá multiplicando, passei para lá. dt dividido por 50. Certo? Isso aqui agora, então.
como que vai ficar agora? A gente vai, deixa eu separar aqui também, vamos calcular a integral dos dois lados, né? Vamos tirar a integral para assumir com esse diferencial aqui. Então, a gente vai fazer a integral aqui, ó, de dy sobre 5 menos y. Então, vamos deixar separadinho assim, ó, fica melhor visualmente, né? Fica 1 dividido por 5 menos y vezes dy, né? Que a gente não está vendo, mas tem um 1 aqui multiplicando, né? Então eu separei, deixei dessa forma, que fica melhor para a gente integrar depois. Vai ser igual, vamos tirar a integral do outro lado também. Vamos aqui. Que é 1 sobre 50 dt. Certo? Vamos seguir aqui então, no nosso cálculo. Desse lado aqui, ó, a gente vai ter que usar uma substituição de variável. Tá? A gente vai chamar esse cara aqui de u, porque eu tenho uma divisão. Sempre quando a gente vê assim, ó, 1 sobre alguma coisa, dy, 1 sobre tal outra coisa, a gente lembra daquela relação, que é a integral aqui, ó, de 1 sobre u du vai ser igual ln do módulo de u, né, mais a constante c. Tá? Vou deixar aqui para vocês anotarem depois. Então, vamos resolver esse lado aqui primeiro. Eu vou chamar de u 5 menos y, tá? Meu u vai ser 5 menos y. E du vai ser a derivada aqui, né? Se eu derivar 5, dá 0. Se eu derivar menos y, dá menos 1 dy, né? A gente está derivando. Tá? A gente está voltando aqui. Então tem um aqui, esse 1 tomba, multiplicando, esse menos, e eu desconto o expoente. Então eu fico com menos 1 dy, ou somente menos dy. Tá? Agora, se você olhar aqui na função, vou deixar aqui só dy só. A gente tem o dy aqui, mas ele está positivo, né? Então eu preciso ter uma relação de igualdade aqui. O que aparece aqui, ele vai ter que aparecer aqui. Então o que eu faço? Eu multiplico por menos 1, para esse menos 1 passar para o outro lado. Pessoal, essa parte aqui é tudo matemática básica, tá bom? Então eu sei que algumas pessoas têm bastante dificuldade, mas tem que treinar, tá? Tem que treinar. Se tiver com muita dúvida nessa parte, tá? Isso daqui é lá de cálculo 1, técnicas de integração, tá? Tem no canal aí qualquer coisa, pessoal. Então, aqui multiplicando por menos 1, du vezes menos 1, menos du. Menos dy vezes menos 1 fica positivo, né? Menos com menos dá mais. Agora sim, ó, o dy que está aqui, apareceu aqui. Agora a gente pode fazer a nossa substituição. Então eu vou fazer aqui para um lado, para não ficar tudo amontoado aqui. Tá? Então o que eu vou fazer aqui agora, vamos bem passo a passo. Eita, calma aí que deu uma bugada aqui. Aí. Então vai ficar a integral de 1 sobre 5 menos y. Quem é 5 menos y? É o meu u agora, né? Sobre u multiplicado por du. Meu du aqui, ó, vai ser menos du, tá? Menos du, que é igual, a gente pode calcular já qual que é a integral de 1 sobre 50 dt. Como não tem t aqui, vai subir um t para cá, né? Vai aparecer um t. Então vai ficar aqui, ó, 1 sobre 50 vezes o t. A gente vai resolver desse lado aqui. Aqui, ó, é como se fosse, né, é o menos 1 que tá aqui, né? Tem o menos du, é como se fosse menos 1 vezes du. Então, esse menos 1, como é uma constante, né, a gente pode tirar aqui o parênteses. Esse menos 1, ele sai lá para fora da integral. Deixa eu pegar outra cor. Ele sai lá para fora da integral. Então fica como? Fica menos, que é o menos 1, não precisa pôr 1, né? Por só o menos a integral
de 1 sobre U du. Aqui é igual a 1 sobre 50 vezes t. Isso daqui a gente sabe resolver, né? Então esse menos aqui já vai vir arrastado mesmo. A integral de 1 sobre U é igual a ln do módulo de U. E quem que é o nosso U? Já vamos substituir já. O nosso U é 5 menos y. Perfeito? Igual a 1 sobre 50 vezes esse t. Tá vendo que eu estou com esse sinal negativo aqui do lado do log? Não é bom deixar, tá? O logaritmo é meio... já passa para o outro lado, já tira esse menos dali. Multiplica por menos 1. Tá bom? Pode deixar também, mas se você esquecer esse sinal aqui, vai dar um trabalhão depois para você. Vai dar o sinal trocado e vai dar problema, tá? Então aqui é o seguinte, né? Então multiplica por menos 1. ln de 5 menos do módulo de 5 menos y vezes menos 1, né? Aqui vai sumir. Fica somente o ln do módulo de 5 menos o y. Igual. Agora aqui, 1 vezes t fica t sobre 50 mesmo, né? Aí, como está multiplicando por menos 1, fica menos aqui, né? E aqui mais c vai ficar menos c também, certo? Vamos seguir aqui para cima. Deixa eu passar aqui a barrinha para ficar separadinho. Então, seguindo aqui em cima. Agora, esse ln, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que é a mesma coisa que um logaritmo natural, né? Ou seja, um log na base e do módulo de 5 menos o y. Né? Isso aqui vai ser igual, então, aqui a menos t sobre 50 menos essa constante c. Agora, esse log de e aqui, ó, lembra lá de logaritmo, né? Esse e, ele vai pegar tudo isso daqui como expoente e vai ser igualado a isso, tá? Então, fazendo isso que eu comentei, a gente tem esse e, que vai pegar o menos t sobre 50, menos essa constante c, né? E vai ser igual ao módulo de 5 menos o y, tá? Então, seguindo, a gente pode separar essa parte aqui, né? Propriedade lá de potenciação. Fica assim, ó. Sobre 50 vezes e na menos c. Por que eu posso fazer isso? Lembra que bases iguais, eu mantenho a base e somo ou subtraio expoentes, depende do sinal. Então, nesse caso, é subtração. Mantém a base e subtrai o expoente, né? Então, a gente volta para isso. Então, tá tranquilo. Então, seguindo aqui, fica módulo de 5 menos y. Fazendo bem com calma aqui, tá, pessoal? Para vocês. Aqui, ó, a gente tem uma constante elevado a outra constante, né? Tá negativo aqui, mas não importa, tá? Vai dar constante. É uma constante independente. Então fica com e na menos t sobre 50. Opa. Sobre 50 vezes uma constante c aqui, que é igual ao módulo de 5 menos y. Esse módulo, né, a gente viu já na outra etapa, na etapa 2, que é a mesma coisa que passar para lá tirando mais ou menos. Então, se eu vou inverter aqui de ordem, então eu vou deixar o 5 menos y para cá. Então, fica menos y. E esse módulo vai passar para lá tirando um mais ou menos. De quem? De tudo que está aqui, ó. De e elevado a menos t sobre 50 vezes essa constante c. Aqui não está aparecendo nada, então é o menos 1, mais ou menos 1. E está todo mundo se multiplicando aqui, né? Então esse menos 1, que é uma constante, vezes c, que é uma constante, vai dar uma constante, independente do sinal,
né? Vai ser uma constante. Então, ó, fica 5 menos y igual e elevado aqui na menos t sobre... Vou chamar para baixo isso aqui, tá apertado. Então fica 5 menos y igual a e elevado a menos t sobre 50 vezes c. E essa constante ela pode ser positiva ou negativa, né? Então por isso que esse mais ou menos some. Então aqui, pessoal, a gente está com uma equaçãozinha aqui já dá para usar ela para fazer o seguinte, para achar quem é a constante, quem é esse c, né? E como a gente vai fazer isso, né? Deixa eu passar aqui mais um traço. Se você vir aqui, ó, no enunciado, ele diz o seguinte, que inicialmente, grifei ali, ó, inicialmente, ou seja, no instante zero, a gente tem 100 litros com 3 kg de cloro. Ou seja, quando eu tenho o YD0, tá? No instante zero, eu vou ter 3 kg. Então, quando T é 0, Y é 3. Com essa informação, a gente consegue encontrar a constante que a gente precisa dela para montar a equação. Então, ó, encontrando o valor de C, por entre aspas aqui. Como a gente vai fazer isso? Então a gente sabe que quando y de t 0, né? Então aqui o t é 0, isso aqui vem para 3, né? Para 3 quilos. Ou seja, aqui, ó, nesse caso a gente tem t igual a 0, né? Então quando t é 0, y vale 3. Basicamente é isso. Se a gente olhar para nossa equaçãozinha ali, ó, a gente consegue já fazer as substituições. A gente tem o 5, meu y vai ser 3, né? Igual a e elevado a menos t, meu t é 0, sobre 50, que multiplica esse c. 5 menos 3 vai dar 2, né? Igual. Aqui, ó, 0 por 50 vai dar 0. Qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1. Então isso daqui vai ser igual a 1. E 1 vezes c é o próprio c, né? Então, portanto, c é igual a 2. Agora a gente volta aqui para a nossa equação. Vamos voltar para a equação, que é 5 menos y igual a e elevado a menos t sobre 50 vezes a constante, que é 2, a gente acabou de encontrar aqui. Vamos isolar o y agora, né, para deixar tudo em função do y aqui, né. Vai escrever o y, na verdade, em função do t. Então, precisa isolar esse y. Então fica menos y é igual a 2 vezes e elevado a menos t sobre 50, fica 2 vezes e elevado a menos t sobre 50. Esse 5 está somando, passa para lá subtraindo, fica menos. Agora eu preciso sumir com aquele sinal de menos aqui do y, né? Multiplico então os dois lados por menos 1. A gente vai ficar aqui, ó, y positivo, né? Porque menos y vezes menos 1 fica y. É igual. Eu vou escrever aqui invertido, tá? Mas, ó, calma aí, vou fazer assim primeiro. Então 2e elevado a menos c sobre 50 vezes menos 1 fica menos 2 vezes e elevado a menos t sobre 50. Esse menos fica mais, né? Só que aqui já estaria bom já, tá? Mas vamos deixar de uma forma melhorzinha aqui, que é como aparece mais ou menos em livros, né? As resoluções. Normalmente o valor que é positivo sempre vem na frente, né? É só uma questão de estética mesmo, tá? De gosto. Certo? Então essa daqui, deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó. A gente pode falar o seguinte então aqui, ó,
que y em função do tempo vai ser igual a isso aqui. Certo? Então a gente já achou aqui a equação que descreve a quantidade de cloro, tá? Em qualquer instante t, tá? E lembre, tá? Esse t ele está em minutos. Como que a gente sabe disso? A gente sabe que está em minutos porque a gente trabalhou aqui com as unidades todas em minutos, tá bom? Agora a gente já pode ir para a próxima questão, tá? Então aqui ó, na próxima questão diz o seguinte, né? Utilizando a equação obtida na questão anterior, que é essa equação que eu trouxe aqui para vocês já, né? Essa equaçãozinha a gente acabou de encontrar. Determine qual será a quantidade de cloro após 1 hora. Lembra, tá? Tá em minutos, né? A gente modelou isso daqui em minutos. Então o nosso T, 1 hora é igual a 60 minutos, certo? Então no lugar do T a gente vai por 60. E tá até a dica aqui, ó. Lembre-se de conferir as unidades de tempo. Então resolvendo isso daqui, ó, a gente vai ficar com y de 60 aqui, né? Sendo igual a 5 menos 2 vezes e elevado a menos 60 sobre 50, certo? Quanto que vai dar isso? Deixa eu fazer aqui na calculadora. Vai dar aí, ó, aproximadamente, né, essa parte aqui, ó. Deixa eu pegar aqui outra cor. Essa parte aqui, ó, vai dar aproximadamente 0,319 e assim vai, né? É o que vocês fazem, faz na calculadora, tá? Mas sem arredondar. O valor que deixarem, você já multiplica de novo, tá? Então, ó, eu fiz esse valor, eu fiz essa conta, deu igual, não apertei mais nada. Agora eu vou apertar o vezes para multiplicar por esse menos 2. Então, vezes menos 2. Façam aí, ó, mas aqui no meu deu o seguinte, né? Agora fazendo essa operação aqui, ó, vai dar menos 0,60238 e assim vai, tá? Então, agora, o que vocês fazem, né? Já não deixa esse valor aqui, só soma agora com esse mais 5, né? Somando aqui com mais 5, o de vocês aí vai ter que dar 4,397, né? Então aqui, ó, aproximadamente, né, quilogramas, tá? Então é isso aqui que vai ser a quantidade de cloro no tanque após 1 hora. Aí vocês vêm, escrevem aqui, ó. Então, solução após 1 hora aqui entre parênteses, né, 60 minutos. A quantidade de cloro será de 4,397 quilos, certo? Então, pessoal, fechou, tá? Finalizamos aí o nosso mapa já, um pouquinho antes, né? Dá tempo de descansar agora, fazer as atividades mais tranquilamente, só falta mais uma, e partir para o próximo módulo aí, né? Então gostaria de parabenizar todos vocês que chegaram até aqui, que não é fácil realmente, que vocês continuem firme aí na jornada de vocês. A gente tem ainda mais uma atividade para fazer, atividade 4. Assim que sair, por favor, me mandem,
que a gente já finaliza ela também e já sai de férias, né? Então, pessoal, é isso. O que precisarem de mim, saibam que podem contar comigo, tá? Eu agradeço de coração aí pela força que vem me dando, pela ajuda. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, bons estudos e um abraço.